Hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Abalado, mas não abandonado. O nosso estudo de hoje está baseado em Isaías capítulo 36, versos 21 e 22. E ao mesmo tempo em Isaías capítulo 37, versos 1 a 20. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Como vimos na lição de ontem, através da publicidade, Senaqueribe enviou seu Rabzaque, um alto oficial, para poder tentar convencer a nação de Judá, bem como o próprio rei Ezequias, de que a única opção aos olhos humanos que eles possuíam era realmente se entregar ao rei da Síria e se submeterem como vassalos, como o rei Acás havia feito antes que Ezequias tomasse o poder. Que não havia outra hipótese. E a base de argumentação, humanamente falando, era realmente muito boa. Não haviam outras hipóteses para o rei Ezequias. Diante dessa situação, Ezequias ele teria também, humanamente falando, apenas uma hipótese. Veja, a base de argumentação foi forte do Rabzaque. Ele não podia depender da Síria, ele não podia depender do Egito, porque o Egito já havia sido conquistado. Outras nações vizinhas já haviam caído diante do poder da Assíria. O próprio rei Ezequias não possuía soldados suficientes para poderem depender dele. A cidade de Laquis, a 48 quilômetros de Jerusalém, e apesar de ser uma cidade fortificada, já havia caído diante da Assíria. Ele não tinha outra hipótese a não ser seguir o exemplo do seu pai Acás e se submeter à Síria. E se isso acontecesse, na perspectiva do Rabzaque, o rei da Síria daria proteção à cidade. Eles continuariam pagando tributo, mas teriam uma proteção da Assíria. O que o rei Ezequias poderia fazer diante disso? Diferentemente, completamente diferente daquilo que o seu pai Acás havia feito, lembre-se que quando Acás enfrentou problemas e dificuldades, o profeta Isaías foi enviado até ele. O rei Ezequias nem sequer esperou que o profeta Isaías viesse. Ele mandou chamar o profeta Isaías. E ele pediu, consulte ao Senhor por mim. O que é que eu devo fazer diante disso? O rei Ezequias queria agir, mas agir de acordo com aquilo que era a vontade de Deus. Ele queria compreender qual era a vontade do Senhor. O que ele podia ter feito até o presente momento, ele fez. Ele fortificou a cidade, ele tratou da questão dos canais de água para poder trazer água do lado de fora das muralhas para dentro. Ele se preparou para esse momento. Ele se organizou para esse momento. Agora ele precisava saber da parte do Senhor. Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Humanamente falando, eu não sei mais o que fazer. O que é que eu posso fazer? O que o Senhor espera que eu faça? O mais interessante é que a mensagem do profeta Isaías foi muito clara. Diz assim, fique tranquilo, porque agora eu vou começar a agir. Eu vou fazer alguma coisa. E o que eu vou fazer é muito simples. Eu vou mandar um recado para o rei da Síria. Ele vai receber um recado, vai ser obrigado a levantar o cerco. Ele vai ser obrigado a ir embora. Fique tranquilo, porque eu estou cuidando de vocês. Sabe, quando você para poder olhar e analisar, a mensagem foi muito simples, é bem verdade. Foi muito simples. É bem verdade que ainda nesse meio tempo, mesmo depois de ter recebido a mensagem do profeta Isaías, o rei Senaqueribe ainda enviou um recado para o rei Ezequias. E nesse recado, ele disse, olha Ezequias, não confie em Deus, o Senhor. Não pense que o seu Deus vai te livrar. Não pense nisso. Porque os deuses das nações que os meus pais atacaram não puderam livrá-los das nossas mãos. Esse é o nosso tempo. E ele tinha razão em poder falar a respeito disso, até porque, quando você para poder analisar, o Senhor Deus, através de profetas de Israel, havia profetizado que esse era o tempo da ascendência da Assíria. Muitos profetas haviam se levantado e haviam profetizado de que a Assíria teria um domínio, de que ela conquistaria realmente reinos e nações. Portanto, o Senaqueribe, em certo sentido, ele estava certo, ele estava correto.
Aquele era o tempo deles, era o tempo da sua nação. Então ele vai dizer, não pense que o seu Deus poderá te livrar de mim, porque esse é o nosso tempo. Eu quero que você compreenda que o inimigo é muito, mas muito bom com um detalhe. Ele é muito bom para poder distorcer a verdade a seu favor. Aliás, quando olhamos para a Bíblia, a gente acaba descobrindo que em vários momentos ele chega a utilizar a própria Bíblia para poder tentar enganar as pessoas. Lembra-se do que ele tentou fazer com Jesus? Através da tentação, ele olha para o Senhor Jesus, o leva até o pináculo do templo e diz, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos, não permitirão nem sequer que você tropece em alguma pedra. Ele estava pegando um texto que era da Bíblia e distorcendo para tentar levar Jesus a desconfiar ou a tentar ou fazer algo que não fazia parte da vontade de Deus. Senaqueribe aqui, como instrumento do inimigo de Deus, estava tentando fazer com que Ezequias fizesse a mesma coisa. Ezequias não escuta o que o rei Senaqueribe tem a dizer. Mas ele fica abalado. Ele tem medo. Ele olha para as circunstâncias, ele se apercebe de que as coisas realmente não são fáceis, de que existe realmente uma situação difícil à sua volta. O que é que ele vai fazer diante disso? Ele agora, nesse segundo momento, ele vai até o templo, ele busca a intervenção do Senhor, ele vai até o templo para poder derramar a sua alma diante de Deus. Quando olhamos para as atitudes que o rei Ezequias tomou, nós temos muito a aprender com ele. O rei Ezequias, ele poderia ter permitido que os elementos externos o esmagassem e que a sua fé fosse completamente colocada embaixo dos pés do rei da Síria, porque o rei da Síria tinha certa razão. Mas ele não permite que as suas atitudes sejam dominadas pelas falas ou pela argumentação do rei da Síria, por mais que ele pudesse ter razão em muita coisa. Se ele tivesse que se entregar, se ele tivesse que se submeter ao rei da Síria, ele o faria porque Deus ordenaria que ele agisse dessa maneira. As suas atitudes seriam determinadas por Deus e não pelos elementos externos. Eu acho isso fantástico. Quantas vezes nós olhamos para a nossa volta e percebemos as circunstâncias complicadas e deixamos que elas ditem o que vamos fazer ou deixar de fazer. A nossa lição de hoje nos mostra que o único capaz de poder mostrar o que devemos ou não fazer, a forma como devemos agir ou não, é o próprio Senhor Deus. Vamos deixar que Deus seja Deus na nossa vida. Vamos segui-lo. Não estou dizendo com isso que devemos ser irresponsáveis. Eu estou dizendo com isso que quando olhamos para a história do rei Ezequias, nós percebemos que tudo que ele podia fazer, ele fez. Na base de argumentação, o rei da Síria parece que tinha razão. Mas quando ele não via mais solução, ele correu para quem? Para Deus. Quando ele percebeu, não há o que fazer, mas eu também não vou deixar que os outros digam o que eu tenho que fazer. Eu vou buscar em Deus uma solução para os meus problemas. E o Senhor Deus não o abandonou. Nós podemos até mesmo ficar tristes, abalados diante de circunstâncias externas. Mas as nossas ações, elas devem refletir a fé que temos no Senhor Deus. Lembre-se que quando o rei da Síria quis derrubar a cidade de Jerusalém, o seu ataque não foi contra as muralhas, mas o seu ataque foi contra a fé do rei Ezequias. Vamos orar para que o Senhor Deus fortifique ainda mais a nossa fé nesse tempo? Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama, o Senhor tem propósitos para a nossa vida. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Sabemos que o inimigo em todo o tempo ele trabalha para poder tentar derrubar, destruir a nossa fé. Mantém-nos bem fortificados em Cristo Jesus, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?